Vamos lá, pessoal. Mais uma aula aqui de estruturas citoplasmáticas. Falo baixo porque eu gravo à noite, tá? Então vamos lá. Aqui nós temos as organelas. Nós vamos falar sobre mitocôndria, sobre lisossomos, tá? E algumas outras organelas, tá? Diferenciadas. Então vamos lá, que não estão aqui nessa imagem. Então vamos lá. Lisossomo primeiro. Imagina assim. A gente quando se alimenta, a gente tem que destruir os nutrientes, né? Destruir as moléculas que a gente está ingerindo. Então, pensa comigo, cara. Essas enzimas elas conseguem destruir proteína, lipídio, carboidrato, tudo. E as células são formadas por essas substâncias. Se essas enzimas estivessem liberadas na célula, eu acho que não seria uma coisa muito boa, né? Porque a célula seria destruída, degradada. Então essas enzimas elas estão dentro de um uma vesícula chamada lisossomo, tá? Mas essas enzimas elas são produzidas por quem? Pelo retículo endoplasmático rugoso, que elas são depois encaminhadas para o complexo de Golgi, e aí o complexo de Golgi libera vesículas que vão dar-se o nome de lisossomos, tá? Então é uma cadeia toda até formar um lisossomo. Tá bom? Então veja aqui nessa imagem aqui, vai ficar mais claro. Aqui nós temos o retículo endoplasmático rugoso. Ele libera vesículas com enzimas para o complexo de Golgi, onde que essas enzimas serão ativadas, tá bom? E aí ele começa a liberar vesículas com essas enzimas, que são chamadas de lisossomos. Então esses lisossomos eles vão entrar em contato com a substância que foi fagocitada pela célula, tá bom? E ela vai começar a destruir esse material. Então essas enzimas vão destruir esse material e o que realmente não for necessário para a célula, ela vai jogar para fora, que a gente vai chamar de corpo residual, tá bom? Essa questão aqui a gente vai falar daqui a pouco, tá? Então vai jogar para fora. Então isso aqui a gente chama de função heterofágica, tá bom? Que vai destruir essas substâncias que entram na célula. Então a autofagia é quando você próprio se come, tá? Então pensa aqui comigo, analisa essa imagem aqui. Imagina uma organela velha, né? Que já está não está desempenhando sua função adequadamente. Então o retículo endoplasmático liso ela vai englobar essa organela, tá? E vai proporcionar, vai possibilitar a autofagia, porque essa organela que é englobada, ela vai entrar em contato com o lisossomo e que vai destruir essa organela, porque ela não está funcionando adequadamente, tá? E qual um outro exemplo interessante para a gente ver é a cauda do girino. O girino tem cauda, ele vai passando por metamorfose, essa cauda ele vai sumindo, tá? Essa destruição dessa cauda é provocada pelos lisossomos, tá? Por uma autofagia, tá? Então a gente fala que nesse caso ela também tem uma função autofágica. Peroxomos. Peroxomos também é uma vesículazinha na célula em que há um tempo atrás começou a se questionar se era realmente uma bactéria que teria sido. Então há um questionamento em relação a isso, tá? Então esse peroxomo ele vai utilizar o oxigênio na célula, mas não produz energia, tá? Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar matéria orgânica, tá? Pouca matéria orgânica e vai associar ao oxigênio. Quando ele faz isso, ele produz, tá, o peróxido de hidrogênio, tá bom? Então o que vai acontecer? O peróxido de hidrogênio ele é tóxico para as células, então ele tem que ser destruído.
Então, quem é que vai destruir? O próprio o peroxissomo. Então, ele vai pegar esse composto, tá? Ele tem uma enzima chamada catalase que vai quebrar o peróxido de hidrogênio em duas moléculas, duas águas e uma molécula de oxigênio. Pronto, então você inativa essa toxina, tá bom? Isso aí é muito importante, tá? Isso aí a gente pode ver também em pessoas que bebem muito, tá? Em pessoas que bebem muito cerveja, cachaça, bebidas que têm álcool. E quando a pessoa ingere o álcool, ela vai produzir substâncias que vão reagir com estruturas da célula, tá? Então, essas substâncias que vão reagir com essas substâncias na célula, desculpa, ela é chamada de substâncias reativas, tá? E o peróxido de hidrogênio é uma delas, tá? Ela pode entrar em contato com o material genético e destruir essa célula, tá? Então, essa é uma das causas da pessoa que bebe muito e tem cirrose hepática, tá? Em que as células do fígado elas morrem, tá? Elas sofrem essas destruições, tá bom? E aí o fígado acaba não desempenhando muito bem a sua função durante um tempo. A mitocôndria. A mitocôndria é uma organela que tem basicamente essa forma, tá? E ela tem aqui as cristas, como se fossem ondinhas no interior dela, tá? Ela possui essas ondinhas. Então a gente vai chamar de cristas mitocondriais, tá? Formadas por quem? Pelas membranas internas. E a membrana interna envolve toda a mitocôndria, tá bom? E aqui, nessa região aqui, ó, no interior da mitocôndria, a gente chama de matriz mitocondrial. Esta imagem aqui é de microscópio eletrônico, onde que vocês conseguem ver todas essas estruturas que eu acabei de falar. Cristas mitocondriais e também a matriz mitocondrial. O interessante dela é que ela utiliza oxigênio para produzir energia, coisa que o peroxissomo não faz, tá? Então essa energia é o ATP, adenosina trifosfato. E aqui também bacana a gente saber é que a mitocôndria tem DNA, RNA e ribossomos. Ribossomos é a que a gente estudou na aula passada, tá, pessoal? Então, o DNA da mitocôndria, ele é circular, olha ele aqui, ó. Ele é circular, ele é muito parecido com bactérias, tá bom? Por ser parecida com bactéria, essa mitocôndria, que a gente acredita que ela tenha sido uma bactéria, que há muitos anos atrás, uma célula ancestral, ela vai fagocitar essa bactéria e elas formam uma simbiose, uma depende da outra para sobreviver, tá? Então nesse caso aqui vai chamar de teoria endossimbiótica, tá? Da origem da mitocôndria, que a gente acredita que ela foi uma bactéria um dia, devido às suas características. Quais são essas características? DNA circular, ribossomos pequenos, parecidos com bactérias, e elas conseguem se reproduzir sem precisar do núcleo, tá bom? E aqui também os cloroplastos que nós vamos estudar logo em seguida aqui, tá? Os cloroplastos têm essas mesmas características que também a gente começa a pensar que elas tenham sido bactérias há muitos anos atrás. Mas é lógico, nós não temos cloroplasto. Quem tem cloroplasto são as plantas, tá bom? Então, cloroplastos é uma organela que faz o que? Fotossíntese, tá bom? Fazem fotossíntese.
E aí quais são as estruturas dentro dela? Ela tem membrana externa, membrana interna também, tá? Então ela tem uma dupla membrana. Ela tem aqui os tilacoides, que são essas fichinhas aqui, ó. E aqui dentro nós temos a clorofila, que vai receber a luz solar e vai produzir, vai realizar a fotossíntese. E nesse processo de fotossíntese é o que vai se originar o açúcar e liberação também de oxigênio, que a gente vai estudar isso com calma mais para frente. Então, as características do cloroplasto que contribuem para a gente achar que ela já foi uma bactéria um dia é que possui DNA circular, RNA próprio, se autoduplica, possui ribossomos também pequenos, tá? E aí a gente vê que ela tem umas características bem singulares, tá? E o peroxomo, que eu até tinha falado com vocês, eu só esqueci de falar, o que acontece aqui? A gente acredita também que ele já foi uma bactéria um dia, mas todo o material genético que ele já poderia ter tido já está associado ao DNA do núcleo da célula, tá bom? E os lisossomos, além de realizar a digestão das substâncias que entram na célula, eles também podem estar associados à defesa, tá, do próprio corpo contra invasores, tá legal? Então, pessoal, essa foi a aula de hoje, tá? Então, ó, um grande abraço, tá? Se cuidem aí e até a próxima.